Olá, aqui é Daniel Forjas, do Autor da Própria Saúde. Seja bem-vindo ao segundo episódio da minissérie Jornada pelo Universo das Plantas Medicinais. Durante essa minissérie eu quero te mostrar como você pode usar as plantas medicinais e se tornar autor da sua própria saúde. Não importa se você é um leigo no assunto, ou seja, uma pessoa que não conhece nada sobre plantas medicinais ou alguém que já conhece alguma coisa e já utiliza as plantas medicinais. Você vai passar de uma pessoa que não conhecia muito ou nada sobre tratamentos naturais para alguém que consegue identificar as plantas e realizar seus próprios tratamentos utilizando plantas medicinais. No episódio passado, eu falei sobre o que impede as pessoas de conseguirem resultados em seus tratamentos. Se você não assistiu, volte lá e assista, pois essa aula é essencial para que você entenda o que eu vou te mostrar hoje. Nesse segundo episódio, teremos foco no diagnóstico e na anamnese. Eu vou te ensinar coisas importantes sobre um bom diagnóstico e sua importância para a composição dos seus tratamentos seguros e eficientes. Você vai aprender sobre a anamnese, um instrumento para que possa realizar suas investigações sobre a sua saúde e até mesmo se surpreender ao descobrir a origem do seu problema e perceber que a solução está além dos medicamentos e das plantas medicinais. Hoje eu também vou quebrar alguns mitos que provavelmente te impedem de ter os resultados que espera em seus tratamentos naturais. Mas antes de começar, eu quero agradecer aos inúmeros comentários que recebemos no primeiro episódio dessa série. Eu estou lendo todos eles e tentando responder um por um, mas olha, essa não é uma tarefa nada fácil, porque é realmente muita gente comentando. Comentários como esse que eu quero te mostrar. Comentários como o da Débora Brum, que reduziu pela metade o uso de medicamentos alopáticos para o controle da pressão arterial, utilizando uma informação muito simples que aprendeu com o autor da própria saúde, que é o suco de beterraba. Ainda a Aricelma ficou encantada com os depoimentos que ouviu dos alunos com os resultados que foram alcançados através do autor da própria saúde. E ela já está ansiosa para os próximos capítulos da nossa minissérie. A Suzana Mendonça diz que usa trançagem para suas dores de garganta e a mãe dela deixou de tomar medicamentos alopáticos. Agora ela utiliza tintura de dente de leão para controlar triglicérides e colesterol. A Suzana também já conseguiu baixar a febre do marido simplesmente utilizando picão preto e tem aprendido muito com o autor da própria saúde. A Helenice Trentini tem resultados incríveis também e está deixando de utilizar o omeprazol. E, mais incrível ainda, ela conseguiu parar com o uso de antidepressivos já faz 40 dias. Já está conseguindo controlar sua pressão arterial e está parando de utilizar anti-inflamatórios químicos para o tratamento da artrose nos joelhos. Tudo isso com informações que conseguiu com o autor da própria saúde. Por fim, a Márcia Pacheco, que já consegue identificar as plantas medicinais e já está plantando essas plantinhas maravilhosas na sua casa. Já está criando a sua farmácia fitoterápica. E ela diz que tem certeza que com as informações que vai conseguir com o autor da própria saúde, vai conseguir abandonar uma grande quantidade de medicamentos químicos que vem tomando. Mensagens de pessoas empolgadas, felizes com o que estão aprendendo e esperançosas por entender que podem cuidar da saúde de maneira natural. Pessoas que já encontraram transformação em suas vidas por meio das plantas e que agora podem ajudar muitas outras pessoas com o orgulho de terem se tornado autores da própria saúde. É muito gratificante ver a criação dessa comunidade de pessoas que realmente estão interessadas em aprender mais sobre as plantas medicinais e sobre os tratamentos naturais. Isso nos dá muita motivação para continuar o nosso trabalho, ensinando tudo o que sabemos sobre esse assunto. Então vamos começar, vamos falar sobre o que interessa. No vídeo passado eu trouxe a ideia de que existe uma possibilidade de viver com mais saúde e livre dos efeitos colaterais dos medicamentos sintéticos e que isso pode ser colocado em prática por qualquer pessoa que se disponha a entender esse processo. Mas qual a melhor forma de alcançar esse resultado? Aqui entra um pilar fundamental para que isso seja possível. É o correto diagnóstico. E diagnóstico nada mais é do que a identificação do problema que compromete a saúde de uma pessoa. Temos que lembrar uma coisa muito importante. Por lei, a única pessoa, o único profissional que pode realizar um diagnóstico é o médico. Nenhum outro profissional ou terapeuta tem competência legal para definir qual é o problema que uma pessoa tem. E essa é uma questão muito importante para o sucesso do nosso trabalho. Parece simples, parece bobo, parece óbvio. Pode parecer que eu estou dizendo uma bobagem. Mas muitas pessoas, por não terem um diagnóstico preciso do seu problema, acabam passando por tratamentos errados e por isso acabam não resolvendo o seu problema ou mesmo podem acabar vendo o seu problema piorar.
Para termos um tratamento eficiente e seguro, precisamos saber exatamente o que é que nós estamos tratando. Para entender melhor, imagine uma caverna escura. Dentro dela existe um animal desconhecido que você terá que combater. A única coisa que você consegue saber dele é que ele tem um rugido aterrorizante. Você não sabe se ele voa, se ele rasteja, se ele tem asas, se ele tem garras, se é grande, se é pequeno, se tem veneno. Bom, enfim, você só ouve o barulho dele, mas não sabe o que está dentro da caverna. Como é que você vai combater esse inimigo que você não conhece? Provavelmente ao entrar na caverna escura, guiando-se apenas pelo rugido do animal, sem ter conhecimento sobre quem ou o que ele é, você vai acabar sendo derrotado por ele. Mas se você tiver uma tocha de fogo para iluminar o fundo da caverna, vai poder vê-lo de verdade, ver realmente quem ele é, vai entender as suas características e poderá desenvolver a melhor estratégia para atacá-lo e ter sucesso. Essa tocha de fogo que ilumina o fundo da caverna é o diagnóstico. E a fera que mora na caverna são os nossos problemas de saúde. É muito comum que as pessoas me procurem com mensagens do tipo: Daniel, eu tenho uma dor do lado esquerdo do ventre. Daniel, eu tenho um problema na coluna. Daniel, saiu uma mancha na minha pele. Daniel, eu senti uma pontada na minha cabeça. Aí eu pergunto: mas você sabe qual é o seu problema? Você foi ao médico? Fez exames? Tem um diagnóstico? Afinal de contas, se eu fizer alguma sugestão ou der alguma orientação de tratamento para alguém que não tem um diagnóstico, eu estarei sendo irresponsável, tratando algo que eu nem sei o que é. Por isso, sempre que sua saúde não foi bem, qualquer coisa, sempre que algo compromete o seu estado normal do seu organismo, procure um médico. Normalmente, ele não entende nada de plantas medicinais, mas ele é formado e treinado para entender e interpretar o funcionamento do corpo humano, podendo realizar um diagnóstico correto e eficiente. Agora, sabendo qual é o seu diagnóstico, ou seja, conhecendo realmente qual é o problema que precisamos tratar, é hora de entrarmos no segundo grande pilar para começarmos um tratamento com as plantas medicinais, que é a anamnese. Eu diria que nenhum tratamento deveria ser feito sem que tenhamos realizado uma boa anamnese. Ela é uma ferramenta para a compreensão plena da origem do seu problema, para que possamos tratá-lo de maneira mais rápida, mais efetiva possível. E a anamnese nada mais é do que uma investigação. Pode ser feito por meio de uma conversa ou de um questionário. Essas perguntas devem ir a fundo nos hábitos de vida, histórico de saúde, alimentação, estado emocional, tudo mais que interfere na saúde da pessoa. Muitas vezes vamos entender que uma pessoa tem um problema de saúde e nem precisa de medicamento ou nem de plantas medicinais. Ela só precisa de mudança de comportamentos e hábitos que por si só podem resolver suas dores. Claro, problemas mais sérios precisam de boas intervenções e tratamentos. Alguns até urgentes e enérgicos, mas em grande parte das vezes vemos que o que adoece a pessoa é o modo como ela vive ou como viveu até aqui. Quer ver um exemplo claro disso? Uma pessoa me diz: Daniel, eu tenho uma forte dor na coluna. Pela manhã nem consigo me levantar direito e tenho dificuldades para respirar. Ao aplicar a anamnese, eu investigo o sono da pessoa, o modo como ela dorme, e no final eu percebo que a pessoa usa o mesmo colchão há mais de 10 anos. Ou que ela ganhou um colchão de uma outra pessoa que já usava esse colchão há muito tempo. As suas dores não se resolvem com plantas ou medicamentos. Ela precisa de um colchão novo, porque o atual está deformado, causando desvios na coluna. Isso, associado com algumas sessões de massoterapia, resolverão o problema sem nenhuma gota de chá. Parece simples, mas as pessoas não se dão conta disso e sofrem tomando relaxantes musculares, anti-inflamatórios, analgésicos e não conseguem resolver o seu problema. Um outro caso muito comum é a gastrite. A pessoa me diz: Daniel, eu fui diagnosticado com uma gastrite corrosiva e corro o risco de vir a ter uma úlcera. Como posso realizar um tratamento para resolver definitivamente o meu problema? Bom, aplicando a anamnese, por exemplo, eu percebo alguns detalhes da vida da pessoa. Ela trabalha muito, pode ser. Tem pouco tempo em casa e por isso ela não prepara a própria alimentação. Ela come na rua todos os dias e, como está sempre correndo, acaba almoçando salgados, lanches e no jantar algum tipo de comida pronta ou instantânea. Já esse fato compromete a saúde do seu estômago. E uma mudança alimentar, nesse caso, é essencial para melhorar o quadro. Mas, avaliando mais a fundo, percebemos mais um detalhe. Por ter um emprego de alta cobrança, um trabalho de alta exigência, o seu nível de estresse é muito alto. Passa grande parte do tempo tenso, nervoso, preocupado, irritado.
A sua ansiedade aumenta muito e ele não dorme direito. O estresse e o nervosismo, assim como a falta de sono, aumentam a produção de cortisol e noradrenalina. Isso acontece nas glândulas suprarrenais do seu corpo, o que se reflete num aumento progressivo da produção de ácidos estomacais. Agora temos que, se por um lado ela fere o estômago com uma alimentação inadequada, por outro lado, ela piora essa inflamação com excesso de suco gástrico por conta desse descontrole hormonal. Omeprazol vai resolver? Espinheira santa vai resolver? Nenhum, nem outro. Obviamente, vamos ter que sugerir a essa pessoa que inicie um tratamento para recuperar a mucosa estomacal, equilibrar a acidez estomacal e desinflamar o seu estômago. Ok, nós vamos ter que fazer isso. Mas se ela não mudar a sua alimentação, tudo será em vão e ela continuará sofrendo com a gastrite. Se ela não começar a se acalmar e relaxar, podendo até usar algumas plantas ansiolíticas para controlar tudo isso, o seu problema tenderá a se agravar, mesmo com todo o tratamento que a gente possa fazer. E assim vai, problemas de saúde causados por cigarros, álcool, falta de atividade física, traumas emocionais, má postura, estresse, mais um universo de possibilidades que só a anamnese pode revelar. Quantas pessoas já me procuraram para resolver problemas de saúde que na verdade eram efeitos colaterais de algum medicamento que ela estava tomando? Mas como as pessoas não têm o hábito de ler a bula dos seus medicamentos, alguns até têm medo de descobrir o que está escrito lá na bula, muitas vezes não associam, por exemplo, uma forte enxaqueca, uma constipação intestinal, um problema de pele, uma inflamação do intestino com o remedinho que o médico receitou. E às vezes o problema está ali. Com a anamnese temos a possibilidade de descobrir tudo isso e muito mais sobre a saúde das pessoas. Se você observar criteriosamente, vai perceber que a maioria das pessoas que, por exemplo, reclama, que usam plantas e não tiveram sucesso no seu tratamento, não tinham nem um diagnóstico correto do qual era o problema dela e nem passou por uma anamnese que identificasse as origens e os fatores que interferem no seu problema. Infelizmente, as plantas não vão fazer milagres. A gente pode compor essa entrevista e com muita eficiência chegar às causas de problemas de maneira simples e sem muita demora iniciar o tratamento. Bom, o diagnóstico nem eu e nem você poderemos fazer. Nós vamos precisar recorrer a um médico que nos ajude. Mas a anamnese você mesmo pode fazer. E para que você tenha a oportunidade de aplicar essa ferramenta na sua saúde, com as pessoas da sua casa, ao fim dessa aula eu vou disponibilizar para você a ficha anamnética do autor da própria saúde. Isso mesmo, a mesma que usamos nos nossos cursos e que eu tenho orientado o meu trabalho e o trabalho dos nossos alunos. Basta você clicar no botão que eu deixei nesta página e fazer o download. Quando você entende tudo isso e passa a fazer as mudanças necessárias em sua vida, já tem melhoras significativas em sua saúde e consegue entender qual o próximo passo em seu tratamento. Uma vez que está mais próximo de entender o seu problema original, terá clareza para ir à procura das plantas que podem te ajudar no seu tratamento. Com as informações corretas de que plantas podem tratar seu problema de verdade, você vai descobrir que parte da planta usar, como prepará-la da maneira mais eficiente e todas as informações que você precisa. Aí você começa a dominar o uso das plantas medicinais, alcançando excelentes resultados. Você não trata mais apenas a dor, você resolve a origem da dor e tudo que pode interferir nessa dor. E isso sim é o começo de um tratamento de verdade. Assim nos tornamos autores da nossa própria saúde. Agora eu quero te libertar, isso mesmo. Toda falta de conhecimento verdadeiro aprisiona nossa mente e as nossas crenças num lugar muito perigoso. Acreditar em mitos pode nos conduzir por um caminho de erros. E esses erros podem nos impedir de termos os resultados ou mesmo piorar o nosso estado de saúde. Por isso, eu vou agora destruir 5 mitos que as pessoas acreditam que sejam verdade. E pode ser que você também acredite. Por isso, preste atenção para que você possa começar um novo caminho de liberdade, de saúde e de felicidade. Primeiro mito. Os médicos sabem muito mais do que eu sobre a saúde e por isso somente eles podem dizer como eu devo me tratar. Esse é um mito terrível. Ninguém sabe mais sobre a sua saúde do que você mesmo. Eu não sou contra os médicos, eu acredito muito no poder que a medicina tem de ajudar as pessoas e no papel importantíssimo que os médicos têm
para manutenção da saúde das pessoas em geral. Mas ninguém sabe mais sobre a sua saúde, sobre o seu corpo, sobre o que você precisa do que você mesmo. O que eu quero dizer com isso? Que você não deve ir ao médico? Não, não é isso. Você deve ouvir o médico. Você deve conversar com o médico. E se você decidir que vai usar plantas medicinais para o seu tratamento, você tem esse direito. Você pode utilizar. Muitas vezes você vai ao médico e diz para ele: doutor, essa gastrite eu quero tratar com batata doce. Ou, doutor, essa hipertensão eu vou tratar com erva-botão. Ah, doutor, essa gripe que meu filho tem, em vez de dar o medicamento que o senhor indicou, eu vou fazer para ele um xarope de guaco, melissa e folhas de manga. E normalmente os médicos não aceitam essas indicações. E eles não fazem isso por mal. Eles foram formados em faculdades que não ensinaram o uso das plantas medicinais. Os médicos não entendem o uso e a função e a ação das plantas medicinais. E por isso eles recusam esse tratamento. Eles não têm domínio sobre isso. Mas se você conhece o uso das plantas medicinais, sabe como elas funcionam, conhece os seus mecanismos de ação, se você sabe os riscos dessa planta, daquela planta, e escolheu as plantas ideais para o seu tratamento, se você sabe prepará-las, não existe motivo para dizer não. Então mesmo que digam frases para você do tipo: você é louco, você é irresponsável, é uma bobagem tentar acreditar nas plantas, esse negócio de chazinho não funciona, como pode uma planta ser mais poderosa do que um medicamento químico? Quando você ouvir essas coisas, saiba, você está falando com alguém que não entende de plantas medicinais. E é por isso que ele está dizendo tudo isso. Então, derrubem esse mito. Os médicos entendem do diagnóstico, entendem do funcionamento do nosso corpo e podem fazer indicações muito importantes. Mas se você decide se tratar com plantas medicinais, você tem todo o direito, porque as plantas medicinais trazem resultados incríveis para a sua saúde. Segundo mito que as pessoas acreditam: os medicamentos químicos são mais fortes do que as plantas medicinais e somente eles podem tratar a minha saúde. Esse também é uma grande bobagem, esse mito é uma grande bobagem. As plantas medicinais cada vez mais se prova que têm funções e têm ação muito parecida, às vezes melhor do que os medicamentos químicos. Quer um exemplo disso? Se você utilizar flores e frutos de sabugueiro para tratar gripe, como gripe H1N1, o resultado é tão eficiente quanto o Tamiflu, que é o medicamento químico mais utilizado para tratar esse tipo de problema. Ou se você tem uma tosse que não passa, o uso do gengibre é tão importante e tão eficiente quanto o fosfato de dihidrocodeína, que é um dos medicamentos antitussígenos mais utilizados no mercado também. Se você tem um caso de febre, mesmo que seja uma febre alta, uma febre difícil de baixar, o uso do picão preto tem a mesma ação que o paracetamol para baixar essa febre. Ou se você tem gastrite, tem problema de gastrite, se você utilizar plantas como erva baleeira, se você utilizar plantas como espinheira santa, até mesmo batata doce que você encontra na sua geladeira, você pode ter resultados tão bons ou melhores do que o omeprazol. Não tem por que duvidarmos desse potencial. São resultados de pesquisas científicas realizadas no mundo inteiro, cientistas, pesquisadores que testaram as plantas medicinais e encontraram esses resultados. Além disso, você pode observar o depoimento de centenas de alunos e seguidores do autor da própria saúde que utilizaram as plantas medicinais e conseguiram controlar seus problemas sem a necessidade de medicamentos químicos. Mesmo que o seu problema seja grave, mesmo que o seu problema seja incurável, as plantas medicinais podem melhorar a sua qualidade de vida, podem melhorar o resultado dos tratamentos que você já está fazendo. Você não precisa necessariamente abandonar a medicação alopática. Você pode continuar com a medicação alopática se você achar que é o ideal para a sua saúde e complementar o seu tratamento utilizando as plantas medicinais. Isso vai melhorar muito a sua qualidade de vida. Terceiro mito: as plantas medicinais são perigosas e podem fazer mal à saúde. Bom, esse é um mito alarmista das pessoas que têm medo das plantas medicinais. O que eu posso dizer para vocês é que quando eu olho para uma planta medicinal, eu sei que nela existe um complexo de princípios ativos responsáveis por sua ação farmacológica. E eu também sei que alguns princípios ativos, em excesso ou em uso prolongado, em algumas plantas podem trazer prejuízo à saúde. É o caso de algumas plantas, como por exemplo o uso da casca da romã. É um uso tóxico para fazer internamente. O uso da babosa e da carambola para os rins pode ser prejudicial, a pessoa pode acabar até mesmo numa hemodiálise. O uso interno do confrei, que pode levar uma pessoa a desenvolver o câncer. Ou mesmo, tantas plantas medicinais que têm ação farmacológica, que podem trazer benefícios à saúde, mas que também têm suas contraindicações. Mas quando eu olho um medicamento químico e eu leio a bula dele, e eu vejo a quantidade de efeitos colaterais que ele traz, então eu reflito:
Qual é o maior risco? Utilizar uma planta medicinal ou continuar utilizando um medicamento químico? Em alguns casos, como é o caso da erva baleeira, ela tem uma ação anti-inflamatória muito parecida com paracetamol, com dexametasona, com diclofenaco, com vários medicamentos químicos com os quais ela foi comparado. Mas os seus efeitos colaterais são praticamente nulos. Nós temos essas possibilidades também. Mesmo que algumas plantas medicinais possam trazer algum risco para a nossa saúde, no uso prolongado ou no uso exagerado dessa planta, a gente entende isso. O risco do uso dos medicamentos químicos muitas vezes é bem maior. E às vezes medicamentos comuns, que nós utilizamos no nosso dia a dia, que nós temos na nossa casa, que nós estamos acostumados a usar, a dar para os nossos filhos pequenos. Por isso eu separei aqui para vocês alguns dos efeitos colaterais de medicamentos muito comuns que provavelmente, se você não usou, você pode ter na sua casa. Então acompanhem comigo. Efeitos colaterais do paracetamol. O paracetamol pode provocar reações adversas nos diferentes sistemas orgânicos, porém a mais temida reação é a hepatotoxicidade. Embora de incidência rara, há relatos de êxito letal devido a fenômenos hepatotóxicos provocados pelo paracetamol. Pode ocorrer reações de hipersensibilidade, sendo descritos casos de erupções cutâneas, urticária, eritema pigmentar fixo, broncoespasmo, angioedema e choque anafilático. Efeitos colaterais do diclofenaco potássico. Distúrbios do sangue e sistema linfático, trombocitopenia, leucopenia, anemia, incluindo hemolítica e aplástica, e granulocitose. Distúrbios psiquiátricos, desorientação, depressão, insônia, pesadelos, irritabilidade, distúrbios psicóticos. Distúrbios do sistema nervoso, cefaleia, tontura, sonolência. Distúrbios do labirinto e do ouvido, vertigem, zumbido, deficiência auditiva. Distúrbios cardíacos, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, palpitação, dores no peito. Distúrbio do trato gastrointestinal, epigastralgia, náusea, vômito, diarreia, dispepsia, cólicas abdominais, flatulência, diminuição do apetite, irritação local, gastrite, sangramento gastrointestinal, hematêmese, diarreia sanguinolenta, melema, úlcera com ou sem sangramento ou perfuração. Colites, incluindo colite hemorrágica e exacerbação da colite ulcerativa ou doença de Crohn. Constipação, estomatite, glossite, distúrbios esofágicos, doença intestinal diafragmática, pancreatite. Distúrbios hepatobiliares, hepatite, icterícia, distúrbios hepáticos. Hepatite fulminante, necrose hepática, insuficiência hepática. Efeitos colaterais da dexametasona. Distúrbios líquidos e eletrolíticos, retenção de sódio e de líquidos, insuficiência cardíaca congestiva em pacientes suscetíveis, perda de potássio, alcalose, hipocalemia, hipertensão. Irregularidades menstruais, desenvolvimento do estado cushingoide, supressão do crescimento de crianças, diminuição da tolerância aos carboidratos, manifestação de diabetes melito latente e aumento das necessidades de insulina. Úlcera péptica com possível perfuração e hemorragia subsequente, perfuração do intestino grosso e delgado, particularmente em pacientes com patologia intestinal inflamatória, pancreatite, distensão abdominal e esofagite ulcerativa. Convulsões, aumento da pressão intracraniana com papiledema, vertigem, cefaleia e distúrbios mentais. Diante dessas informações, eu pergunto para você: as plantas medicinais realmente são tão perigosas assim? Essa é uma escolha que você deve fazer. Quarto mito sobre as plantas medicinais é o mito da propensão genética. Eu tenho uma doença porque minha mãe teve também. Eu tenho câncer porque minha avó teve. Eu tenho diabetes porque meu pai teve. Esse mito da propensão genética é mais uma desculpa para as pessoas justificarem o que fazem com o próprio corpo. É fato de que muitas das doenças que nós manifestamos estão registradas no nosso DNA, no nosso material genético. Mas isso não significa que eu tenho que manifestar essas doenças. O que isso faz? Quais são os fatores que fazem essas doenças se manifestarem, esses problemas de saúde se manifestarem?
Pense comigo, eu tenho uma propensão, eu tenho uma facilidade a desenvolver diabetes, por exemplo. Eu tenho uma facilidade por conta do histórico da minha família, eu tenho registrado no meu material genético que eu posso vir a ter diabetes. Então, eu ainda não tenho diabetes, mas pode ser que em algum momento eu desenvolva. O que é que vai fazer essa diabetes se desenvolver ou não se desenvolver? Os meus hábitos de vida. Se eu já tenho uma fragilidade do meu pâncreas, uma dificuldade na produção de insulina, por exemplo, uma resistência à insulina, se eu já tenho essa propensão, se eu exagerar, por exemplo, no consumo de açúcar, se eu exagerar no consumo de álcool e outros problemas, outros hábitos nocivos à minha saúde, aí sim eu estou abrindo as portas para desenvolver esse problema. Se meu pai, meu avô, meu bisavô morreram todos de câncer no pâncreas, isso não significa que eu vou ter câncer no pâncreas também. Eu posso até ter uma propensão maior, uma facilidade maior de desenvolver. Mas o que vai fazer que isso aconteça ou não aconteça? É o quanto de estresse eu passo, é a minha infelicidade, é fumar, beber demais, a minha alimentação irregular, todos esses fatores interferem diretamente para que o meu material genético, o meu DNA, permita que esse câncer se manifeste ou não. Então, o mito da propensão genética vai ao chão quando nós entendemos que de verdade, são os nossos hábitos que vão nos adoecer ou não. Quinto mito, é difícil encontrar plantas medicinais onde eu moro. E essas pessoas adoram dizer, sempre que eu digo, olha, use quitoco, a pessoa diz, é muito difícil aqui onde eu moro. Use espinheira santa, eu não encontro aqui onde eu moro. Use o picão preto, é tão difícil aqui. São desculpas que as pessoas criam para não terem que assumir a responsabilidade sobre sua saúde. Porque de verdade, as plantas medicinais nascem em todos os lugares. Em todo lugar que você for, na rua, na cidade, nos grandes centros, no campo, em praças, jardins, em qualquer lugar. As plantas medicinais estão nascendo e estão se desenvolvendo. A diferença é que você não conhece as plantas medicinais. E esse é um problema que você pode resolver estudando mais as plantas medicinais. Você vai perceber que flores que você planta no seu jardim são plantas medicinais. Você vai perceber que frutas que nascem no seu quintal são plantas medicinais. Você vai perceber que matinhos que nascem nos canteiros e nas calçadas também são poderosas plantas medicinais. Você vai perceber que na quitanda do supermercado existem dezenas e dezenas de plantas medicinais capazes de tratar a sua saúde. Um exemplo disso é o controle da pressão arterial utilizando plantas como chuchu, beterraba e limão. Com essas 3 plantas você consegue controlar a sua pressão arterial melhor do que qualquer outro medicamento químico que você possa utilizar. As plantas medicinais estão mais próximas do que você imagina. Basta aprender a identificá-las. E agora que você já tem consciência de que todas essas afirmações que a gente colocou aqui são apenas mitos, é hora de tomar uma nova postura e começar a tratar a sua saúde de uma maneira diferente, alcançando incríveis resultados. Eu poderia citar aqui dezenas de exemplos de alunos que passaram por essa situação e hoje estão completamente livres para cuidarem de sua saúde de maneira 100% natural. Alunos que chegaram até o autor da própria saúde, doentes e desorientados sobre como cuidar de si mesmos, mas que hoje não cuidam apenas de si, mas de suas famílias, de seus amigos e tantas outras pessoas. Pessoas que já estavam cansados de tratamentos convencionais e efeitos colaterais de medicamentos químicos e encontraram nas plantas o alívio e a solução que procuravam. Eles tiveram a oportunidade de ter a informação correta e a coragem de colocá-la em prática. Deram o passo mais importante de suas vidas, o primeiro passo. Acreditaram em si mesmos e nas plantas medicinais. Boa tarde, queridos amigos, autores da própria saúde. Sou Carmen Lúcia, acompanho o Daniel desde fevereiro do ano passado, faço o curso 5.0. Tive experiências incríveis com várias plantas, vários tratamentos, mas hoje quero compartilhar com vocês a vivência incrível que eu estou tendo com a pata da vaca, Bauhinia variegata, o efeito analgésico da raiz desta planta. Gente, eu fiz as últimas 3 químios, não deram certo, e eu tive dores horríveis pelo corpo. Tomava Chilex de 6 em 6 horas, 8 em 8 horas, e muitas vezes tive que tomar morfina, 4 miligramas, para poder suportar a dor. Então,
assisti o vídeo do Daniel sobre a pata da vaca e fiz a tintura da raiz. Enquanto a tintura não ficava pronta, eu tomava o chá. O chá foi meio difícil de acertar a dosagem, tinha que aumentar muito a dosagem do chá, mas conseguia mais ou menos. Mas quando a tintura ficou pronta, o efeito é sensacional. Não só para essas dores mais fortes, mas para dores mais fracas também. Tem sido o analgésico usado aqui em casa. Ultimamente quase nem uso, não é necessário, porque as dores foram amenizando, sumindo, e eu tinha que compartilhar com vocês essa experiência. Vale a pena tentar. Agora que você já conhece dois dos fundamentos essenciais para ter sucesso em seus tratamentos, que são o diagnóstico e a anamnese, e já se libertou dos mitos que te impediam de começar a usar as plantas, eu vou mostrar como as plantas medicinais são a melhor opção para você e como você pode criar uma nova realidade em sua vida, sem dor, sem inflamações, sem sofrimentos desnecessários, aproveitando em plenitude a sua vida. Mas isso é algo para o nosso próximo encontro. No próximo capítulo da minissérie, você vai se impressionar com os resultados que as plantas podem trazer. Antes de encerrar esse episódio, quero te pedir duas coisas mais uma vez. Primeiro, deixe seu comentário aqui embaixo. Como é que está sendo essa minissérie para você, esses nossos encontros? Diga o que você achou desses vídeos, o que você achou do nosso vídeo de hoje, o que você aprendeu. Deixe alguma pergunta. Eu espero que você tenha aprendido muito nesse vídeo e escutar isso vai me fazer muito bem. Minha equipe e eu vamos ler todas as perguntas, vamos responder todo mundo, responder todas as mensagens. E o seu depoimento ou a sua pergunta podem aparecer nos próximos episódios. Imagine como isso vai ser legal. Esse espaço de comentário é onde temos para conversar e assim formar uma verdadeira comunidade com pessoas que querem realmente aprender e evoluir no uso das plantas medicinais. A segunda coisa que eu te peço é compartilhe essa minissérie com seus amigos e familiares e com qualquer outra pessoa que possa se interessar por essas informações. Da mesma forma como nós estamos aqui compartilhando o nosso conhecimento com você, compartilhe também esse conhecimento com muitas outras pessoas e vamos criar um movimento de transformação da realidade nesse planeta. Por isso, comece esse movimento agora mesmo. Abaixo desse vídeo tem botões para você compartilhar essa minissérie nas suas redes sociais. Clica lá e compartilhe. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio.